Quando ele era criança, ele via coisas e não entendia o motivo. Presta atenção nesse vídeo até o final. Só que a igreja presbiteriana, com todo respeito, com toda a vênia, os presbiterianos a qual eu admiro, tenho um carinho especial, nunca foi uma igreja voltada para mistérios, nunca foi voltada para Pentecostes, profético, uma igreja séria, uma doutrina muito rígida, muito boa, culturalmente excelente, uma teologia muito bem assinada, aquela coisa toda, seminário bom, como os batistas também. Só que eu tinha uma vovó Maria, mãe do meu pai, que era bruxa. E ela dizia que se converteu à Assembleia de Deus. Mas minha avó, até o final da vida, via demônio, via tudo quanto é coisa. Tudo quanto é bruxo que vinha. Minha avó sabia quando a pessoa ia morrer. Minha avó sabia o que aconteceria, um acidente, uma catástrofe na cidade. Ela já previa, essas coisas assim. E eu, desde criança, apesar de estar na igreja presbiteriana aos 5 anos, eu me lembro que quando eu fiz 12 anos, aí você lembra do Bar Mitzvah judaico. Essa idade não é judaica, é só uma idade mundial, é só uma idade universal. Com 12 anos, eu comecei a ver vultos, comecei a ver coisas, e eu acordava, chorava, chamava meu pai e minha mãe com muito medo. Aí eu me lembro um dia que eu tava dormindo, a gente acabou, eu ganhei um quartinho, e eu me lembro que neste dia, quando a gente chegou com o apartamento vazio, eu vi uma mulher. E eu falei assim, mãe, tem uma mulher no apartamento. Minha mãe, tá maluco, menino? Tem uma mulher? Eu tenho uma mulher, mãe. E ela foi lá pro outro quarto. E minha mãe entrou, falou, ué, que mulher é essa? Será que tem alguma vizinha? Entrou aqui, não achou nada. Eu falei, mãe, eu vi a mulher. E eu descrevi a mulher todinha, colorida. Colorida? Colorida, assim. Eu não vi nada preto e branco nem vulto. Foi eu vi como se estivesse vendo aqui vocês, tudo coloridinho. Aí eu falei, pô, mas era? Ok. Mudança colocada, aquela arrumando mudança, aquela coisa, criança todo feliz porque tá mudando de casa, um bairro novo, tudo bem. Arrumei meu quarto, fui dormir naquela primeira noite, e quando eu estava ali, eu sonhei com aquela mulher de novo. Primeira noite, eu sonhei com aquela mulher. E eu sonhei com aquela mulher, ela me olhando. E eu, no meu sonho, eu ficava com medo, mas perguntava, o que você quer? Eu falava, o que você quer? Lá naquele quartinho novo. E ela falou assim, não, eu vim aqui por causa de você, mas a tua avó vai vir pra cá também. E quando ela vier, eu vou te dizer. Passou um ano e minha avó foi morar lá com a gente. Por uma série de problemas, minha avó foi morar com a gente, ficou um tempo lá com a gente. E eu era o neto preferido da minha avó, cara. Minha avó tinha uma paixão por mim que era uma coisa assim que eu não entendia. E eu fui entender isso depois. E tudo da minha avó, minha avó murmurava muito, ela falava sozinha, não sozinha. Idiota. Minha mãe, tadinha, presbiteriana, mãe, Deus te abençoe. E ela achava, tua avó é doida, ela fica conversando, ela senta no quarto. E qual quarto que minha avó se alojou? No seu. E minha avó ficava, por que não sei o que, não sei o que. Eu ficava olhando assim pra minha avó. Não, porque não sei o que, não sei o que. Não aceito. Não vai mexer com ele. Aí, mãe, minha avó tá falando com alguém. Ah, tua avó é doida. Tua avó tem que orar. Sai de perto da tua avó. Falei, você sabe que os espíritos familiares não são só os que sugam e ficam na energia da família, mas você tem espíritos familiares sacerdotais, espíritos familiares de bruxos, que são aqueles que precisam. Então, eles podem vir de filho para mãe, de mãe para filho, de pai para filha, e vai embora. Isso não é incomum, é muito comum de pular uma geração. Porque o meu pai se converteu, né, foi pro evangelho, e o meu pai estava preenchido. Meu pai estava preenchido, porque ele estava totalmente focado na questão teológica, estudar, servir a Deus. E eu era uma criança. Com 12 anos, na linguagem judaica e oriental, 12 anos é a puberdade. Sim. Então você deixa de ser cordeiro e passa a ser agora, vai entrar na fase adulta. E é a hora justamente que muitos espíritos vão se manifestar como guias e mentores. Aí com 12 anos, ou 13, dependendo da situação, o satanismo entra com 13, o Bat Mitzvah das meninas vai com 13, mas o Bar Mitzvah vai com 12. Isso é uma forma dos judeus selarem seus filhos para não ir para o mal. Então eles selam os filhos, o Bar Mitzvah é justamente isso, selar o filho para que ele não vá para o mal. Mas mesmo assim o sionismo leva. E a partir daqueles 12 anos, muita coisa esquisita aconteceu comigo. Muitas situações que hoje, olhando para trás, falei, gente, quando minha avó morreu, eu já tinha 22 anos. E segundo a minha mãe disse que minha avó morreu me chamando. Não sei por quê. Não chamou meu pai, chamou a mim. Sua avó morreu clamando, minha mãe disse, clamando por você. Na época eu não entendi nada. E o que acontece? Depois que minha avó morreu, algumas manifestações espirituais interessantes começaram a acontecer comigo, né? Eu comecei a ficar mais sensível de ver, sentir, perceber coisas. Por exemplo, eu tenho um ouvido que é uma coisa horrível, não é legal. Eu ouço coisas e eu sei que não é uma audição dos 340 metros por segundo, é uma audição que é muito mais profunda. Eu sinto cheiros,
fora a percepção. E começou a acontecer muito comigo. Eu comecei a perceber muitas coisas, comecei a ver muitas coisas, comecei a ver muitos vultos, comecei a ver muitas situações, e indo para a igreja, até que a gente foi para uma Assembleia de Deus, foi o nosso primeiro contato com a Assembleia de Deus das antigas, tá, gente? E aí a gente começou a conhecer a Assembleia de Deus, Raiz da Penha, e ali Deus começou a operar na nossa vida, mas ainda não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Depois minha mãe contando a história da minha avó. Minha mãe começou a contar a história da minha avó uns anos atrás. Eu fiquei assim, mãe, por que você não conta isso antes? Ah, meu filho, não sei. Minha avó era bruxa, mãe. Minha avó era bruxa. Sim, meu filho, sua avó sempre foi bruxa, mas a senhora nunca falou isso comigo, mãe. E meu pai nunca falou, mas teu pai não gostava de falar isso pra vocês. Eu falei, mas não é questão de não gostar, mãe. Eu era a próxima geração, ele não foi atrás das minhas irmãs, veio atrás de mim. O problema é que hoje eu sei que o demônio estava vindo atrás de mim. Por quê? Minha avó bancou Salomão. Fez pacto com vários demônios. Então eram vários, mas só que você sabe que sempre tem um que manda. E essa cigana, ou esse espírito que parecia uma mulher, era o que comandava de frente com a minha avó. E aí entra a questão do simbolismo do feminino, que é muito mais forte que o do masculino. Os demônios que têm simbologia feminina, eles são muito mais intuitivos, muito mais poderosos que os demônios de intuição masculina. O ânimo, ele é forte na brutalidade, né? Mas o ânima é muito mais forte na insistência. E ali eu sentia que alguma coisa acontecia, porque várias situações na minha vida foram sendo mexidas. Várias. Sensibilidade, percepção de coisas. Eu tinha percepção de coisas com minha mãe dentro do mercado. Eu falei, mãe, vamos embora daqui? Minha mãe, por quê? Eu falei, não, mas vamos comprar em outro lugar. Porque eu não tô sentindo bem aqui não. Eu começava a passar mal. Eu não entendia porque eu passava mal. Mas aquilo ali era o quê? Na verdade, era aproximação. Eram demônios tentando se aproximar de mim de alguma forma. Um belo dia, eu trabalhava, né? Eu trabalhava num posto, trabalhava de madrugada, era gerente de loja. E só amiguinho, gente boa, afastado do evangelho. Me afastei por alguns anos, me afastei. E ali os caras só cerveja, cachaça, vodka. Eu nunca gostei de bebida, sou fraco pra bebida. Mas os caras botavam aquelas cocaína batizadas, aquelas cocaína maluca, aquelas maconha. Eu falei, pá, cara, deixa aí. Um dia voltando a pé, muito doido, voltando pra casa. Desci da casa de um colega de trabalho, da Penha, até em casa a pé. Só que eu vinha e o cara do lado falando comigo, olha só, você tem que vir comigo. Você tem que vir comigo. E eu não posso ir contigo. Eu sou de Deus. Não é de Deus nada. Tu é de Deus, rapaz. Tu nem na igreja tá, tu fuma, tu bebe, tu tá no mundo. Que tu é de Deus, cara. Para com isso, cara. Eu vou te dar tudo que você quer. Eu falei, não quero. Não tô afim. Eu sou de Deus. Meu pai me criou no evangelho, minha mãe. Tá, mas você não foi nascido pro evangelho. Você sabe disso. Você já sabe que você não foi nascido pro evangelho. Eu falei, por quê? Aí veio a informação que eu não tinha. Porque a tua avó te consagrou. Eu falei, é ruim, hein? Só que a minha avó deu coisa batizada pra minha mãe. Para o primeiro filho do filho dela, que seria eu. Então o demônio falou pra minha avó que queria o filho e não a filha. O meu pai não foi. Falou assim, então eu quero o filho do filho. E o filho do filho mais velho sou eu. Aí ele veio comigo e falou assim, não, vou te levar, vou te matar. Eu vou te matar. Eu falei, não vai. Faltando 2 quarteirões. E eu comecei a sentir meu coração vindo pela boca. Eu não sei se era pressão, o cara tá me vendendo susto, alugou um triplex na minha cabeça. Meu irmão, eu falei, não vai. O espírito ali, você do lado, não, falando assim como eu tô falando com você. Meu Deus. Se eu não tiver você, você não vai pra igreja. Você já saiu. Eu já consegui tirar você. Quando eu vou pra Assembleia de Deus, aí a coisa muda de figura. Porque era a igreja do Senhor manda poder, Senhor manda poder, opera maravilha. E aí, irmã, de joelho, meu filho, de joelho, meu filho. Vai de joelho pra Jesus te salvar e te batizar. Ali a gente começou a desenvolver, porque foi batizado com o Espírito Santo. Comecei a buscar. Eu me lembro que a gente tinha uma casa pequenininha. E a mensagem que a minha casa estava em obra. E eu pegar a televisãozinha, 14 polegadas, né? Um videozinho. E ele falou assim, você quer ser batizado? Lá na fita gravada, meses depois. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu dormindo no chão, guarda-roupa desmontado. Simples. Você vai pedir o Espírito Santo. Eu quero ser batizado. Você vai abrir sua boca e vai orar. Só isso. Eu não vou dizer que você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. E eu, com muita fé, novo, irmão, dobrei meu joelho e comecei a orar. Pum! Ali veio as línguas, ali veio lágrima, peito queimando, e aí eu comecei a buscar. Com uma fita de videocassete. Vídeo agora 3 meses depois. Foi batizado com o Espírito Santo ali, na minha sala, em obra, com guarda-roupa desmontado. Meu Deus. Um bebê de colo, ali fui batizado com o Espírito Santo.